Oi, pessoal, vamos para mais uma aula de matemática? Aqui é a professora Leila e a gente vai continuar os nossos estudos, tá? Nas semanas passadas a gente viu o que são polígonos, os elementos, e hoje a gente vai estudar um polígono específico de novo. Vamos ver qual é? O nosso assunto é triângulos. A gente vai ver a definição e vai classificar também, tá? A classificação a gente vai estudar apenas quanto aos ângulos, tá? Existem duas classificações dos triângulos, quanto aos lados e quanto aos ângulos, mas quanto aos lados a gente vai deixar para uma próxima oportunidade e vai focar mais na classificação quanto aos ângulos. Olha só. Então a gente tem aqui todas as coisas importantes que a gente precisa saber, tá aqui para a gente lembrar, né? Veja só, eu tenho lados no triângulo, são três, e eu coloquei eles coloridos aqui pra gente não se confundir. Eu tenho o lado AB, certo? Que tá aqui, ó, AB é um segmento, né? Tem o lado BC, então BC em azul, outro segmento, e por último tem o CA, que vai ligar o último ponto ao primeiro de novo, que eu coloquei em verdinho, tá? Três lados, três ângulos também, porque eu tenho três vértices, de cada vértice sai um ângulo, então vai ficar o ângulo A, que sai do vértice A, o ângulo B, que sai do vértice B, e o ângulo C, que sai do vértice C. A única diferença é que, quando eu quero falar do ângulo, eu coloco esse chapéuzinho aqui, né? No português ele é o acento circunflexo, na matemática ele é denotar ângulo, tá? E os vértices eu não ponho nada, só coloco pontos com letra maiúscula, ok? A soma dos ângulos internos, né, esses três que a gente falou agora, sempre vai ser 180 num triângulo, tá? Então, tem três vértices, tem três lados, tem três ângulos, tem a soma dos ângulos internos igual a 180. E interessantíssimo, quer dizer, alguns não acham, né? Alguns não gostam tanto de matemática, mas eu acho super interessante que triângulo é o único polígono que não tem diagonais, tá? As diagonais são segmentos que ligam os vértices e não são os lados. Aqui, qualquer segmento que você for traçar ligando os vértices vai ser um dos lados, então ele não tem diagonais. Importante também a gente saber classificar os triângulos, tá? Existem duas classificações, já falei para vocês, né, no início. A gente vai classificar apenas quanto aos ângulos. Então, eu tenho três tipos de triângulo. O primeiro é o acutângulo, ok? Veja, eu preciso de três ângulos agudos para fazer um triângulo acutângulo, certo? Ângulo agudo são os menores do que 90 graus, certo? Para fazer um retângulo e para fazer um obtusângulo, eu preciso de apenas um ângulo reto, no caso do retângulo, e um ângulo obtuso, no caso do obtusângulo. Então, isso já nos dá várias informações. Para um triângulo acutângulo, eu preciso de três ângulos agudos. Para um retângulo, eu preciso de apenas um ângulo reto. E para um obtusângulo, apenas de um ângulo obtuso. Claro, não poderia ter mais de um ângulo reto, senão a soma dos ângulos internos não poderia ser 180, tendo três ângulos, né? Pior ainda aqui para o obtuso. Como que eu ia ter mais de um ângulo obtuso se a soma dos três tem que dar 180 e um ângulo obtuso é maior que 90? Então, não teria como. Então, eu só preciso de um. Coloquei aqui em cores, tá? O que significa um ângulo reto, né? Exatamente 90 graus. E um ângulo obtuso tem que ser maior que 90 graus. Então, 90 graus e algum quebradinho, ou 91 graus, já é ângulo obtuso, tá? Para ser reto, não. Precisa ter exatamente 90 graus. E como eu já tinha falado, para ser agudo, tem que ser menor do que 90. Então, 89 graus e alguns quebradinhos, ou 89, 88, 87, ou seja, menor que 90 é agudo, certo? Vou voltar um pouquinho para o slide anterior para ver se a gente não esqueceu nada, tá? Eu já tinha colocado aqui para vocês que a soma dos ângulos internos é 180. Falamos dos lados, falamos dos ângulos, falamos dos vértices, tá? São três todos, três lados, três ângulos, três vértices. Os vértices muito têm a ver com os ângulos, né? Se esqueçam disso. E também não se esqueçam que o triângulo não tem diagonais. Gente, façam os exercícios lá que eu pedi. Essa matéria é bem fácil, bem tranquila, mas é muito importante. Não é porque é fácil que não é tão importante assim,
tá? A gente tende a estudar mais, a dar mais atenção para as matérias, para os conteúdos, né, mais difíceis, e isso não é certo. O bom é a gente estudar tudo, tá? Todo o conteúdo da nossa série. Então, estudem, façam os exercícios, a gente se vê nos fóruns. Tchau, tchau.